Irmãos, na semana passada estamos falando sobre batalha espiritual. Nós estamos falando sobre mente, inteligência da mente. Nós dissemos na semana passada que nós precisamos ser inteligentes na maneira de pensar e na maneira de agir. Na semana passada nós dizemos que esse pequeno espaço aqui, que pesa mais ou menos 1,2 kg a 1,4 kg, e por felicidade sua e desse pescocinho que nós temos, ele não engorda, né? Porque se fosse igual a gente, olha que coisa maravilhosa, se fosse o nosso cérebro fosse assim, né? Não há pescoço que aguentaria, né? E nós falamos também que o ser humano possui aproximadamente 100 bilhões de neurônios de células nervosas aqui dentro. 100 bilhões, e que cada neurônio desse produz centenas de milhares de sinapses. Cada neurônio desse, ele produz cerca de 1 trilhão de conexões. É muita coisa, não é? E que esses neurônios têm células gliais, que são aproximadamente 50 células para cada neurônio. E que a metade desse nosso cérebro é construído por células brancas, por uma substância branca, chamada mielina, que elas são para transmitir os sinais, é como se fosse um isolamento. E se a gente abrisse essa célula mielina e fizesse um comprimento dela, daria para dar a volta no globo terrestre por 2 vezes. Tudo dentro desse pequeno cérebro. Sabe por quê? Porque Deus transferiu parte da inteligência dele, parte da memória de Cristo para a nossa memória. E por isso nós precisamos ser inteligentes o suficiente para poder usar isso aqui que Deus nos deu. Agora você já pensou se fisicamente esse pequeno espaço fosse usado para a praticidade do Evangelho, da palavra de Deus? É aí que Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz, para esse monte, move daqui para cá, e esse monte faria. Você vai falar assim, pastor Paulo, você arrumou essas coisas todas para estar falando aqui? Tirou da cabeça? Não, não tirei da cabeça. Isso é ciência. Se você for na série Mais Ciência da Publifolha de 2007, está isso tudo publicado lá. Se você entrar no jornal do New England Journal of Medicine, que é o maior jornal de medicina do mundo, de ciências do mundo, e você bater lá a inteligência do cérebro, você vai encontrar isso tudo lá no ano de 2001. 20 anos atrás. Você tem que ter tempo, porque lá todos os estudos que falam sobre o cérebro vão sendo publicados e jogando lá. Isso está lá na página 100. O problema é que nós não usamos isto. Nós não usamos isto para a obra de Deus. E Deus nos deu essa inteligência toda para quê? Para que nós possamos fazer a obra dele com o mesmo nível de inteligência. Amém? Agora, se você crê, repita comigo. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu creio em tudo que nela está escrito. E eu procuro viver o que ela me ensina. Amém? Amém. Então eu quero falar com vocês hoje sobre quem controla a sua mente, dando sequência ao que falamos no domingo passado. Domingo passado nós usamos 2 Coríntios, segunda carta de Paulo a Coríntios, no capítulo 10, versículo 3 a 5, mas hoje eu quero usar um outro texto. Hoje eu quero usar Tiago 1 e 8. Se você tem a sua Bíblia e quer abrir, eu espero. Tiago 1 e 8, eu estou na Revista e Corrigida, Almeida Revista e Corrigida. Amém? Amém. Tiago 1 e 8 diz assim, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que Tiago está falando aqui? Ele está falando que o homem de coração dobre é um homem de mente dividida. Ele não, por isso que ele é inconstante, ele não sabe se vai para a esquerda ou se para a direita. É aquele que no trabalho dele tem um grupo de amigos, e olha que tem gente que fala que tem muito mais amizade com pessoas que não são cristãs do que as que são cristãs. Eu acho que tem alguma coisa errada nisso aí. Meus melhores amigos são cristãos.
Porque aqui aí o irmão, ele chega em casa na sexta-feira e no sábado ele vai, limpa o carro, prepara tudo direitinho, aí o amigo já combinou com o amigo, e na hora ele fala com a esposa assim, olha, o meu amigo está me chamando ali, vamos ali só tomar, só comer alguma coisa. E ele vai para o bar, e vai lá para a roda de samba, bater um pandeirinho lá, tomar o uísquezinho, sentar, olhando para um lado e para o outro, porque esses locais só tem mulheres que estão lá para provocar. Roupas provocantes, dançando e essas coisas todas. Tomando o seu uísquezinho, e daí a pouco, passa um tempão, ele olha no relógio e fala assim, meu Deus, são quase meia-noite, a minha mulher vai me matar. E ele sai correndo para casa. Quando ele chega em casa, e a mulher faz de conta que está dormindo, ele chega devagarzinho, entra, toma aquele banho de hospital. Eu não vou falar com vocês o que é banho de hospital, não, mas é um banho de hospital, já trabalhei em hospital, sei que é banho de hospital. E toma aquele banho de hospital para não fazer zoeira, e encosta na cama, e vai encostar na mulher. A mulher, a cotovelada, sai para lá, não quero nem conversa. E ele, não, sai para lá, você está fedendo cachaça. O único dia que você tem para estar com seus filhos, você não está com ele. O único dia que você tem para estar comigo, você não está com ele. Porque você está lá no bar bebendo essas coisas todas. E os seus filhos, você sai, eles estão dormindo. Você chega, eles já foram dormir. E aí ele vira para o outro lado e dorme. Na manhã seguinte, ele acorda querendo compensar, né? Ele acorda primeiro, corre lá, escova os dentes, toma um café com canela para tirar aquela catinga de álcool que não vai sair. Né? E vem correndo, chama os meninos, já joga a roupa nos meninos, para a mulher ver se controla a situação com a mulher. Aí quando a mulher chega, o menino está com a camisa para cá, o outro lado para lá, todo torto, aí a mulher fica mais brava ainda, né? Porque os meninos não vão sair daquele jeito para lá. Aí ele vem, não, vou para a igreja sim, meu irmão. Ele vem para a igreja, chega os meninos, vão passar ali, e ele está ali, ó, sentado. Ó. Não escutou nada da palavra de Deus. Nada entrou no coração dele. E ele acha que está fazendo alguma coisa, ele não está fazendo nada. Porque ele não ouviu nada. Então, essa pessoa, eu estou falando isso para homem e mulher, essa pessoa, ele não tem ainda, ele tem a mente dividida. Ele, sexta-feira, sábado, dançando e bebendo. Domingo de manhã, na igreja. E o resultado disso tudo é uma inconstância espiritual que muito cristão tem hoje, é a mente dividida. Com uma parte tenta agradar a Deus e com outra tenta comunhão com o sistema desse mundo. É impossível você agradar a dois senhores. Ou você vai agradar a Satanás ou você vai agradar a Deus. Você acha que o cara que chega aqui de ressaca, sem ter dormido direito, a mente dele vai entrar alguma coisa de Deus? Ele tá sentado ali cochilando e está escutando o zigum dos instrumentos. O batido dos instrumentos na cabeça dele. Aí ele passa a semana inteira sem olhar a Bíblia está lá aberta ou fechada, cheia de poeira. Você acha que a cabeça dele vai pensar em Deus? Vai pensar no que ele praticou o final de semana todo, o que foi? Ouvia as músicas seculares. Aí tem pessoas que falam assim, pastor, mas isso não tem problema, isso está sendo muito radical, música secular não tem nada a ver. Não tem? Quem te disse isso que não tem? Aquilo que você coloca na sua mente a semana toda é que vai determinar a sua mente. A sua inteligência está naquilo que você coloca dentro da sua mente. Você colocou a semana inteira samba, pagode, sei lá o que mais que for, música clássica, música popular brasileira, rock, o que for. Você vai estar pensando em Deus em algum momento? Você vai dormir ouvindo música. Você não lê nem a Bíblia. Você não ora. A sua Bíblia está lá, você só abre ela no dia que vem na igreja. Essa inconstância, essa mente dividida, é impossível. Você vai agradar a Satanás, que é o que você está fazendo, ou você vai agradar a Deus. Quando Paulo escreve aos Colossenses 1:21, ele diz o seguinte, a vós também que outrora ereis estranhos, inimigos no entendimento, inimigos na mente, o entendimento é a mente, pelas vossas obras más. Paulo diz claramente que antes de sermos salvos, a nossa mente estava em inimizade com Deus. Ao pensar independentemente fora de Deus, o homem que faz, o que o homem faz é consequência dos seus pensamentos. O problema é que existem muitos cristãos, muitos que se dizem cristãos, que acham que estão salvos,
o que estão sendo salvos, ir na igreja uma vez por semana? Ou de vez em quando? Alguns são até batizados nas águas. Outros falam em línguas. Outros profetizam. Ora, e a pessoa é curada. E eles acham que eles estão salvos. Eles não estão salvos. Sabe por quê? Porque o que Deus te dá uma vez, Ele não te toma. Quem toma as coisas que dá é Satanás. E é bom que toma mesmo. Existem pessoas que falam assim, olha, estou correndo atrás do tempo perdido. Pelo amor de Deus, sai para lá da minha vida. Eu não corro atrás do perdido. O perdido eu já perdi e acabou. Eu não quero ele de volta. Que se prestasse, eu não tinha perdido. Eu quero o que está à frente de mim. Que é o que Deus colocar na minha frente. Eu não corro atrás do tempo perdido. Eu não corro aquilo que eu perdi. Eu não quero nem saber disso. Fala em língua, faz essas coisas todas, mas olha o que Jesus disse em Mateus 7,23. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então Jesus disse, então eu direi claramente, nunca os conheci, afastam de mim vocês que praticam o mal. Jesus, mas eu curei. Eu fiz isso e aquilo, isso é praticar o mal? Na verdade, Jesus está dizendo, vocês continuam em inimizade com Deus. Isso, a minha palavra não volta vazia. Vocês usaram o meu nome, eu permiti que através do meu nome acontecessem essas coisas, mas vocês não fazem parte do meu reino, vocês não fazem parte de mim. Então não se engane que você vê muitas das coisas acontecendo aí, que é de Deus, é Jesus, talvez sim, mas talvez não. Ou você acha que Satanás não tem poder de curar alguém? Tem. Satanás não sabe o seu passado. Sabe. Agora, eu estava passando em Belo Horizonte, ela indo para a feira, aí a mulher, eu passei, ela fez assim. Eu passei. Duas de um lado e do outro. Aí quando chegou lá, uma outra falou assim, moço, de longe, o senhor quer que eu leia a sua mão? Eu falei assim, lê minha mão para quê? O que a senhora vai ver na minha mão? Vou ver o seu passado. Eu falei assim, não, eu não quero. O passado eu conheço. Quero que você me fale o futuro. Se você me falar, eu deixo. Mas o futuro eu não tenho condição. Eu falei assim, o passado eu não quero. O passado eu sei. Eu vivi ele. Para que eu vou querer que alguém fale do meu passado? Não. Então, a pessoa, a relação que ele tem é esta. E nós precisamos entender que isso tudo está na nossa mente. É a nossa mente que controla a nossa vida. É a nossa mente que controla a nossa vida na terra, a nossa vida espiritual. Todos os passos, todos os movimentos que você faz com o pé, com o dedo, com qualquer coisa, é controlado pela sua mente. E eu vou te provar. O cérebro é dividido. A ciência diz que nós podemos dividir o cérebro em 2 hemisférios cerebrais e 4 lobos. E esses lobos são dados o nome de acordo com a sua posição óssea. Nós temos aqui o lobo frontal, que é o relacionado com o trabalho criativo, raciocínio, personalidade, tomada de decisões, movimentação de músculos esqueléticos e outras funções. Nós temos aqui o lobo parietal, que é relacionado, entre outras funções, com a percepção do calor e do frio e de toques. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu estou sentindo muito frio. A Rosângela sempre fala isso comigo, porque eu não cubro a cabeça. Porque quando você cobre a cabeça, você não sente frio pelos pés, não é pela cabeça. Os pés recebem simplesmente, imediatamente, menos que um piscar de olho, o que a sua mente envia. Aí nós temos o lóbulo occipital, que é esse aqui, ó, aqui atrás, possui uma relação com os processamentos das informações visuais. E temos o lobo temporal, que é aquele que atua principalmente na comunicação, no relacionamento com a fala, com a audição e até com a escrita. Então, tudo que nós fazemos, qualquer percepção do nosso corpo, tudo passa por aqui. É isso aqui que nós temos que proteger das artimanhas de Satanás. Você vai na igreja hoje, você vê alguém caindo de espírito, Satanás, essas coisas todas? Não vê. Sabe por quê? Porque Satanás cansou disso. Ele falou assim, sabe saber da coisa? Eu vou usar a minha inteligência agora. Eu vou atacar a mente das pessoas. E é o que ele faz. Ataca a mente. E a mente, ele controla o corpo, controla as decisões, controla os seus pensamentos, controla tudo aquilo que você pensa fazer, entre certo e errado, entre o bom e o mal.
Um fato interessante da ciência é que alguns dizem que que os humanos utilizam apenas 10% do seu cérebro. Uma grande porção dessa parte do nosso sistema nervoso trabalha para garantir o funcionamento adequado do nosso corpo. Mas é impossível atribuir uma porcentagem do funcionamento do cérebro. É impossível de você dizer que 10% é inteligência, ou que é isso ou aquilo. É impossível. O cérebro de Albert Einstein, quando ele foi morto, retiraram o cérebro dele, quando ele morreu, e repartiram em lâminas, colocaram em lâminas montadas, a fim de identificar o tamanho e a inteligência que era de Albert Einstein. Mas eu quero deixar aqui, cientificamente falando, um conselho para as mães e para os pais, que nessa pesquisa eu encontrei. O cientista afirma que hoje a nossa dependência de salvar informações em celulares, tabletes e computadores está afetando a nossa capacidade de pensar e de armazenar as coisas. Sabe por quê? Eu não me preocupo em guardar o telefone do Walter, eu não me preocupo se isso significa A ou B, que eu vou lá no Google. Eu não me preocupo em gravar o meu sermão, porque eu faço ele, jogo ele aqui, mas eu não preciso me preocupar que eu vou aqui e olho. Agora você imagina isso na mente de uma criança. Quando eu estava trabalhando na American Airlines, chegou 5 jovens na faixa de 19 anos para trabalhar. Eles tinham terminado o high school. E aí um dia nós estamos lá conversando, escrevendo um negócio, ele olhou para mim e falou assim: Paulo, você sabe como é que escreve Phoenix? Eu disse, what? Você sabe como escreve Phoenix? Eu disse, you kidding me? Você acabou de sair do high school, você não sabe escrever Phoenix? Eles saem do high school, eles não sabem escrever uma palavra, porque eles estão acostumados no text message, escrever tudo abreviado, tudo em gírias e essas coisas todas, que eles não se preocupam com as outras coisas. Você pergunta eles 7 vezes 9, eles não sabem como, quanto que é. Porque tem que olhar lá e bater na maquininha. Você manda ele escrever uma carta, ele não sabe escrever uma carta. Sabe por quê? Porque o celular, o telefone e os tablets estão acabando conosco. E você olha, eu mesmo falei com a minha sobrinha, quando eu estive no Brasil, não, você não sabe o quanto a Yasmin é inteligente. Ela tem 2 anos, ia fazer 2 anos, manda ela procurar achar o seu telefone aí que ela acha. A menina foi lá, telefone, sem foto, sem nada. Manda fazer isso, pega o YouTube, faz qualquer coisa. Eu falei assim, vocês estão matando a menina. Porque ela não vai saber fazer outra coisa. Só passam a noite inteira no jogo, se você deixar. Então, gente, é isso que nós precisamos entender. A nossa mente, é isso que Satanás está fazendo. Colocando, enchendo a nossa mente daquilo que não precisa, daquilo que nós pensamos que é interessante, daquilo que nós pensamos achar que é bonito, daquilo que nós achamos que é bom para os nossos filhos. Lê a história de Steve Jobs. Ele não deixou os filhos dele, ele criou, mas ele não deixou os filhos deles usar até aos 14 anos. A pediatra do meu filho aqui em Medford, ela falou comigo assim, você precisa fazer com seu filho igual eu faço com os meus. Ela tem 3 filhos. Eles usam o telefone de 7h30 da manhã às 7h30 da noite. 7h30 da noite, todos eles têm que vir desligar o telefone, pôr para carregar e colocar dentro do basket que tem na cozinha. E eu tenho uma câmera na cozinha que, ai deles se levantarem e pegar. Olha. Porque quando isso aqui está cheio, não cabe mais informações. Eu vou falar, vou pregar aqui até anoitecer. Eu não, todos os pastores vão pregar e não vai guardar. Sabe por quê? O hard drive está full. Tem que tirar um pouco para você começar a ir mudando, colocando novas coisas. No livro da Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5, diz o seguinte: viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram má continuamente. Embora todos creem que são comprometidos, tenham sido reconciliados com Deus por meio do sangue de Jesus, primeiro devemos decidir como está o nosso pensamento, como está a nossa comunhão com Deus, como vamos viver, a quem devemos agradar e como vamos fazer.
Você precisa entender que Satanás jamais fará coisa que agradará a Deus. Satanás não tira dia santo, não tira feriado, não tira férias. Ele trabalha 24 horas por dia e por noite para acabar com a nossa mente, porque assim nós não teremos as coisas de Cristo, nós não teremos a vida na nossa mente. E a Bíblia diz que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, mas para isso nós precisamos condicionar isso aqui. Você já perguntou para algum cliente, ele disse que não tinha certeza da salvação? Eu já ouvi muitos dizer, eu não tenho certeza da salvação. Sabe por quê? Porque isso aqui está condicionado a Satanás. Está cheio de mundo. Ele sai da igreja, você encontra com ele na esquina ali, o carro dele está num volume todo, não é aqui na nossa igreja não, é nas igrejas dos outros. Volume todo, ouvindo funk, essa música chata que tem aí, que você só escuta, bum, 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 não sei se estão falando alguma coisa. Meu filho nasceu aqui, estudou aqui, tem 20 anos, está no exército. Eu perguntei para ele, o que eles estão falando? Ele falou assim, não sei, vou ter que ouvir umas 5 vezes para poder saber. Então, você precisa decidir, se você continuar a agradar a Deus, ou você vai continuar a agradar a Satanás. No primeiro livro dos Reis, no 18 a 21, Elias diz o seguinte, olha, Elias dirigiu o povo e disse o seguinte, até quando vocês vão oscilar, até quando vocês vão cochear, até quando vocês vão dividir a cabeça de vocês, dividir o pensamento de vocês, vão ficar de um lado por outro? Se o Senhor é Deus, siga-nos, se o Baal é Deus, siga-nos, porque você não vai agradar a Deus nessa situação. Quando Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, versículo 3, ele diz o seguinte, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Você aceitou Jesus, você está indo na igreja, mas você continua igual aos outros. Você não recondicionou a sua mente continua pensando como os lá de fora, continua com os desejos de fazer o que o lá de fora faz, continua com inveja de ver o que o outro faz. Eu já encontrei com muitos irmãos e irmãs da igreja, que quando me ligam, pastor, tudo bem? Quando encontra na igreja, pastor, tudo bem? Como é que o senhor está? Aí quando encontra no supermercado, bom dia, tudo bem? Você dá vontade de falar com o camarada, né? Mas aí o problema dele e Deus. Sabe o que eu vejo nisso? Você está com vergonha do seu Salvador. Você está com vergonha daquele que deu o melhor pela sua vida. Você está com vergonha de anunciar aquele o qual você foi feito para fazer. Você está com vergonha de mostrar para os outros. Você prefere mostrar as suas pernas, os seus seios, do que mostrar o seu Salvador. Uma verdade incontestável é se sua mente não está em comunhão com Deus, ela estará em comunhão com o mundo. E se ela estiver em comunhão com o mundo, ela está em comunhão com Satanás. É impossível servir aos dois senhores, meus irmãos. Ou você serve a Satanás, ou você serve a Deus. E olha, nós temos o poder de escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio exatamente para isso. Eu escolho a quem eu quero servir. Eu não nasci amando, eu escolhi amar. Eu decidi amar. Eu não nasci nos Estados Unidos, eu decidi vir para os Estados Unidos. A única coisa que você não tem condições de mudar é o local que você nasceu e por quem você nasceu, a mãe que você nasceu e o pai. Isso você não tem condições de mudar, mas o resto, tudo na sua vida, você tem o livre-arbítrio de mudar. Por isso que Deus decidiu, olha, o caminho é largo e o caminho é estreito, você decide aonde você quer ir. A decisão é sua. Agora, se você decidir me glorificar o meu nome, me servir, a Bíblia diz, aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Jamais lançarei fora.
E eu vejo isso como uma mão assim de Deus. Deus tem a mão assim, uma mão infinita. Tudo que entrar aqui, Deus jamais vai fazer isto. Ou Deus jamais vai fazer isso para você cair. Deus vai ali. Você que pula. Você que tem o poder de pular. Então nós precisamos decidir, e rápido, quem vamos servir. Se a Deus ou Satanás. Nós não podemos ficar brincando de Deus, ficar brincando de igreja, brincando de salvação. Porque ir para o inferno também é uma salvação. Você foi salvo para o reino da morte. Porque a Bíblia diz que nós somos salvos da ira de Deus. Jesus morreu por causa da ira de Deus, que Deus estava irado. Deus disse, eu já não aguento mais ver sangue de animal. Para com isto. Porque você vem hoje aqui, sacrifica um animal, e muitas vezes aleijado, tentando me enganar. Você engana o sacerdote, mas a mim não. Eu não quero saber mais disso. Aí Jesus veio, Deus estava irado. O copo de Deus, a taça de Deus já estava entornando. Aí Jesus veio e morreu por mim, por você, e o sangue dele foi derramado, e o Pai, quando ele olha para mim e para você, ele não vê mais o sangue de animal, ele não vê mais aquela cobertura, ele vê o sangue de Cristo sobre a nossa vida. Pastor, você está nervoso? Não estou nervoso com ninguém aqui. Aquilo que eu falei ontem, eu peço a Deus todo dia, a minha oração todo dia, é que eu venha amar cada dia mais. E que o Senhor venha me dar sabedoria e graça para que eu possa, enquanto Ele quiser, dirigir a casa, a igreja, as ovelhas que Ele me colocou sobre as minhas mãos, com a graça dEle e com a sabedoria dEle. A primeira oração que eu nunca esqueci da minha vida e nunca vou esquecer, está em 1 Reis 3. Foi quando Deus pergunta a Salomão, o que você quer? Salomão disse, eu só quero inteligência, sabedoria e discernimento para governar esse povo enorme que o Senhor colocou sobre meus ombros. E Deus concedeu para ele. Amém? Quando Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 2, ele disse o seguinte, pensai primeiro nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. O nosso pensamento grande hoje, nós precisamos pensar assim, temos que pensar assim, porque nós vivemos aqui e precisamos, e Deus nos deu as coisas para viverem aqui, mas nós não devemos fazer isso coisa prioridade, que tem pessoas que a prioridade dele é a casa que ele vai comprar, é o carro que ele vai comprar, é as vacas que ele vai comprar, é os cabritos, os carneiros, os burros que ele vai comprar para poder ter lá. A casa que ele vai construir na fazenda, que ele nunca foi lá e que ele talvez nunca vá. Tem pessoa aqui que você conhece, está há 20 anos aqui, tem 500 alqueires de terra no Brasil, 1000 vacas, uma mansão, piscina, água corrente, essas coisas todas. Quantas vezes você já molhou na piscina? Nunca, não fui lá. Eu não sei nem se alguém está tirando foto da outra casa de alguém, mostrando para ele e já usou o dinheiro dele. Eu nem sei isso. Quando Deus nos criou, Ele criou o homem e a mulher. Mas a mulher não veio depois? Veio depois fisicamente, porque na mente de Deus ela tinha sido criada. Então Deus fez. Primeiro, é por isso que a Bíblia diz, primeiro, amai a Deus. Primeiro Deus, depois a família. Terceiro, a igreja. Quarto, o trabalho. Aí muitas pessoas não vêm na igreja e dizem, pastor, eu não fui na igreja porque é o tempo que eu tenho de estar em comunhão com meus filhos e com a minha esposa. Eu respondo para ele, meu irmão, o culto dura 2 horas. E o seu dia tem no mínimo 14 horas. Você poderia tirar no mínimo mais 10 horas para fazer lazer com a sua esposa. Pastor, mas eu não tenho tempo de ir lá, eu não posso fazer isso, o Covid está aí, eu não tenho tempo. Mas você tem tempo de ir para a igreja, de ir para o shopping. Você tem tempo de ir restaurante. Você tem tempo de ir para o lago quando está verão. Tempo de fazer festa. O salmista no Salmo 1 e 2, ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz que feliz é o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores,
que serve a Deus e tem o prazer de meditar na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Mas agora as igrejas estão cheias de crentes que têm prazer em tudo na vida. Prazer de andar de carro novo, prazer de andar de bote, prazer de andar de barco, prazer de andar de bicicleta, prazer de ir para a montanha, prazer de consertar o seu apartamento, fazer a sua casa, pintar, prazer de ir para o shopping, ir para os restaurantes, fazer tudo o que tem. E a lei do Senhor? Senta na roda dos escarnecedores no sábado ou na sexta, porque ele sentou lá, batucou e tudo, aqui no outro dia ele chega no serviço, ele vai falar que ele é crente. O cara fala assim, você estava lá comigo ontem, batucando, bebendo. Começa a contar as piadinhas e não respeita mais, sabe por quê? Porque você é igual a um deles. Se começasse a contar as piadinhas, você saísse, e muitos ainda participam das piadas. Então, a pessoa tem prazer em tudo na vida, menos meditar na lei do Senhor. A lei do Senhor fica colocada lá na estante. A lei do Senhor fica jogada lá num canto. Ele medita nos filmes que ele assistiu. Ele medita no futebol que ele assistiu. Ele medita na novela que ele está assistindo, porque série é novela. É só que não tem propaganda, né? Medita na série que ele está assistindo. Na música que ele está ouvindo. Olha, essa música fala assim, assim, assim. Essa música aqui é para a pessoa que foi traído. Essa música aqui é para a pessoa não sei o quê. Essa música é para a pessoa que faz aqui. Está meditando nisto. E a cabeça, ela vai só enchendo. O nosso cérebro tem esse poder todo, mas mesmo assim ele enche. E Satanás quer encher ele o mais rápido possível, para você não ter espaço para as coisas de Deus. Ele tem tempo de meditar, que quando ele casar com a Maria, ele não sabe nem se vai casar com a Maria. Ele vai fazer isso, vai ter 5 filhos, vai fazer isso, um vai ser jogador de futebol, outro vai ser ator, o outro vai ser isso, o outro vai ser aquilo, ele vai morar em tal lugar, uma casa de praia, um sítio com 2 bodes dentro. Mas ele não tem tempo de meditar na lei do Senhor. Não tem tempo de gastar na lei do Senhor. Ele não tem tempo de vir para a igreja. Ele não tem tempo de ajudar na obra do Senhor. Ele não tem tempo de estar na casa do Senhor. Você diz, irmão, você pode ajudar isso aqui depois? Não é o nosso caso aqui. Não, não posso, pastor, porque eu tenho que sair correndo para ir com a minha esposa em tal lugar assim, assim. Você trabalha sábado, irmão? Não. Por que você não foi sábado com a sua esposa? O domingo é do Senhor. A Bíblia diz que um dia na semana é do Senhor. Não é o dia de lazer, não. Você pode usar ele para lazer, sim. Mas a prioridade desse dia é o Senhor. E nós estamos invertendo essa prioridade. Sabe por quê? Porque a nossa mente, o que está na nossa mente, está nos controlando. E o que está na nossa mente não é as coisas do Senhor. Porque se a gente meditasse na lei do Senhor, a gente saberia o que está na lei do Senhor. A gente seguiria a lei do Senhor. Mas nós não fazemos isso. Criticar é muito fácil. Fazer que é o problema. Tem uns que não fazem nada e criticam aqueles que fazem. Olha, fulano fez isso, não ficou bom. Tem pessoas que deixam de fazer as coisas na casa de Deus porque ele recebeu uma crítica que alguém que não faz nada foi criticar aquilo que ele fez. E ele pega e deixa de fazer. Ele não está deixando Deus agir na sua mente. Sabe por quê? Porque eu não estou fazendo nada aqui para agradar vocês. Claro que eu quero agradar. Se puder agradar, será maravilhoso. Mas eu quero agradar aquele que me colocou aqui. Eu quero agradar aquele que me fez. E aquele que um dia vai me receber de volta. E aquele que me dá vida e vida com abundância. Aquele que me dá saúde, me dá paz. Pastor, você tem problema de dormir? Só quando, anteontem eu tive problema de dormir, porque eu tomei tanto café, eu devo ter tomado uns 20 cafés durante o dia. Aí à noite, não é que eu estava sem sono, não, é porque o café me causou refluxo de tanto café que eu tomei. Eu não almocei nem jantei, só tomei café o dia todo. Aí eu não dormi direito, mas do contrário, eu deito e dormo, ronco e babo. Sabe por quê? Porque eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em abrir espaço na minha mente para o Senhor.
Pastor, só tem a sua mente... Não, se eu tivesse, eu já pedi essa porta para poder abrir agora, não precisaria arrancar os parafusos. Mas eu quero trabalhar para abrir espaço na minha mente. E para terminar, todo tempo, todo dia, toda hora, todo momento, o Senhor te convida para tomar uma decisão. E a decisão que o nosso Deus gostaria que você tomasse era de servi-lo de todo o seu coração. Essa é a decisão que Deus, foi para isso que você e eu fomos criados. Foi para isso que você e eu fomos salvos. Para o louvor e adoração do nome do Senhor, porque isso é um santo privilégio que Deus nos dá. Você pede o irmão para fazer uma coisa e ele não vai fazer, ele não quer fazer. Irmão, você pode limpar o banheiro? Não, pastor, você gosta de limpar banheiro, não é comigo. Você pode olhar as crianças, pastor, pelo amor de Deus, não me fala de menino, não. Eu não olhei nem os meus. Então aprende a olhar os outros. Sabe por quê? Porque nós não entendemos para que nós fomos criados. O pastor não me dá oportunidade na igreja. Qual oportunidade você quer? Ele olha, pregar. Como você aprendeu a pregar? Você sabe pregar de onde? Você foi chamado para pregar? Se você fosse, você estaria pregando. Você estaria na direção de uma igreja. O Senhor já tinha te dado uma igreja. Não é você fundar uma igreja, não. O Senhor te dá uma igreja. Eu coloquei no meu coração que jamais fundaria uma igreja. E 21 anos depois, o Senhor me deu uma igreja. Deu, porque eu não jamais fundaria. Nós precisamos entender que esse privilégio que nós temos de adorar e de louvar ao Senhor, Ele que nos deu. Tudo que você tem, tudo que você faz é um privilégio que Deus te deu. Deus não precisa da sua adoração, Deus não precisa da minha adoração. Sabe por quê? Porque Ele tem anjos que o adoram e o reverenciam 24 horas por dia. Agora, se Ele nos deu esse privilégio, e eu estou jogando esse privilégio fora, eu estou dizendo que aquilo que Deus me deu não presta. Que era melhor que Ele não ter me dado nada. E isso desagrada o coração de Deus, e isso entristeça o coração de Deus. Porque limpar o banheiro da igreja é um privilégio, arrumar a igreja é um privilégio, cuidar das crianças é um privilégio, dar aula da escola dominical é privilégio. Fazer evangelismo é privilégio. Pô, você acha que o resultado dos anjos fazendo evangelismo seria muito maior que o meu e o seu, não? Porque eles podem estar aqui, aqui agora, e um segundo depois está lá no centro de Boston. Opa, a pessoa que está para converter está aqui na Square aqui de Somerville. A outra chegou uma que precisa ser convertida, está lá no centro de Boston. Antes da pessoa piscar o olho, o anjo já estaria lá. Então Deus não precisa disso, mas Ele nos deu o privilégio de fazer isso. E nós deveríamos abraçar esse privilégio de fazer isso. Já viu que é ditado cada um no seu quadrado? Mas tem pessoa que não se contenta com o seu quadrado, ele quer o quadrado do outro. Tem pessoas que não contentam com a grama do seu jardim, ele quer a grama do outro. Tem pessoas que não contentam com a sua esposa, ele quer mexer com a esposa do outro. Tem mulher que não contenta com o marido dela, com o esposo dela, quer mexer com o marido do outro. Essa semana mesmo, nós já ouvimos, a Rosana veio me contar que eu estava conversando com uma mulher, a outra falou assim, ela gosta de homem casado. Gente, tanto homem solteiro que está por aí, tanta mulher solteira que está aí, eu vou mexer com mulher casada? Se eu fosse solteiro? Se você é casado, você tem que mexer com a sua mulher, ou com seu marido. E o resto você trata bem, com carinho e com respeito. Deus nos deu esse privilégio. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus nos deu o livre-arbítrio para nós podermos escolher. Por isso que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Foi para isso que Deus nos criou, não para ter a mente de Satanás. Porque tem pessoas que preferem a mente de Satanás do que a mente de Cristo. É você quem decide quem vai controlar a sua mente. Pois você controla a sua mente. A sua mente controla a sua vida, as suas atitudes, os seus desejos e os seus pensamentos. Por isso, tome cuidado, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos.
Quem dirige a sua vida é os seus pensamentos, não é você. Quem dirige a sua vida, os seus pensamentos é você, não é Deus e nem o Espírito Santo. O Espírito Santo dirige a sua mente e os seus pensamentos quando você dá a ele o direito de habitar na sua mente. Ele não abre a sua mente, ele não invade a sua mente. Satanás é que faz isso. Agora, quando você dá o direito, você dá o livre direito, você abdica do seu livre-arbítrio e entrega ele na mão de Jesus, na mão do Espírito Santo, aí ele dirige a sua vida. Amém? Tenha muito cuidado. Preste culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Reconheça que o Senhor é Deus, é o nosso Deus, e Ele nos fez e somos deles, somos seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Nós somos a coroa da criação. Entregue o seu livre-arbítrio nas mãos de Deus, entregue o seu livre-arbítrio na mão do Senhor Jesus, e o Espírito Santo passará a controlar a sua mente, os seus pensamentos, as suas atitudes, os seus desejos. E você será transformado pela renovação do seu entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? O dia mais feliz da sua peregrinação nessa terra não deveria ser o dia do seu nascimento. Nem o dia do nascimento do seu filho ou da sua filha. Porque você ouve, ontem mesmo eu ouvi a mulher dizer, o dia mais feliz da minha vida foi o dia que a minha filha nasceu. Sabe qual dia seria o dia mais feliz da sua vida? Deveria ser o dia que você pudesse dizer com certeza para o Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós fazemos festa para aniversário. Muito bem, mas nós deveríamos fazer festa para velório. Sabe por quê? Porque se morreu salvo, nós deveríamos festejar e celebrar, porque é uma alma que o Senhor recebeu. Vamos colocar de pé. Irmãos, nós precisamos trabalhar melhor os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Nós precisamos escolher quem vai habitar aqui dentro. Quem vai dirigir os nossos movimentos, os nossos pensamentos. Nós precisamos ser inteligentes. Deus nos criou seres inteligentes. Você pode falar que o seu cachorrinho é muito inteligente, que o seu gatinho é muito inteligente, mas Deus criou você, é porque você ensinou ele aquilo. Por isso que ele se parece um pouquinho inteligente, porque a inteligência é sua, não é do seu gatinho, do seu cachorrinho, do seu papagaio. O seu papagaio só repete aquilo que você ensinou para ele. Então, entregue a sua mente, o seu coração ao Senhor. E o resto tudo Ele fará. Nós fomos chamados para o bem, para fazer o bem. E fazer o bem é levar a palavra do Senhor. Você não precisa pregar, você não precisa para poder levar a palavra do Senhor. Eu achei lindo um testemunho com a mulher deu, que Deus falou com ela assim, olha, ela falou, Deus, mas o Senhor já me curou e hoje eu estou voltando para o hospital novamente. Deus falou assim, não, eu te estou trazendo aqui simplesmente porque tem uma alma aqui muito preciosa para mim e você vai falar com ela. E essa pessoa falou e essa alma aceitou Jesus. Aí Deus tirou ela do hospital. Deus tirou ela do hospital. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus dê a você, dê a mim, dê a todos nós a mente de Cristo. Ele nunca vai nos dar a cabeça de Cristo, mas que Ele venha nos dar a mente de Cristo. E que nós venhamos a entender que nós precisamos colocar a nossa mente nas mãos de Cristo. Que nós precisamos deixar o Espírito Santo comandar a nossa vida, nos mínimos detalhes. Talvez você ache que isso aqui não faz diferença, isso não é importante. Para Deus, tudo o que você faz, tudo o que você fala é importante. Pastor, mas se Deus sabe que não vai acontecer isso que eu vou fazer isso, por que Deus não previne que eu faça isso? Porque Ele te deu o livre-arbítrio. Mas o dia que você devolver esse livre-arbítrio totalmente na mão dele, Ele vai te falar.
Porque aí você não é você que te comanda mais. Aí você já está em alto mar, você não toca os pés na terra mais, você não tem lugar de agarrar, você só tem a presença do Espírito Santo e se agarra no Espírito Santo. Você está em alto mar, indefeso, você não pode fazer mais nada para a sua vida, só o Espírito Santo pode. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, meu Deus, se você puder, coloque a mão no seu cérebro, na sua cabeça. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor faça nos entender, meu Deus, e que o Senhor nos dê força para que nós possamos, Pai, através da leitura da Tua Palavra, da meditação na Tua Palavra, através da presença do Espírito Santo, nós possamos entregar em Suas mãos o livre-arbítrio, entregar de volta o livre-arbítrio que o Senhor nos deu, Senhor, e que nós possamos ser totalmente controlados pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo venha dirigir os nossos passos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, meu Deus, e que nós tenhamos aqui, Pai, uma igreja renovada, regenerada, um povo renovado, regenerado, dirigido pelo Espírito Santo, que assim nós vamos poder entender, nós podemos ter e aproveitar e desfrutar de um verdadeiro avivamento nas nossas vidas, Pai. E eu sei que aí as batalhas espirituais as quais vivemos hoje, Pai, elas serão desmistificadas, elas serão derrubadas e derrotadas, porque ela não vai batalhar contra a nossa mente, ela vai batalhar contra o poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus.